Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar de forma clara e objetiva as pessoas com deficiência que continuarão tendo direito às isenções para a compra de carros, assim como aquelas que perderão esse benefício, tudo de acordo com a Lei Complementar número 214, sancionada como parte da reforma tributária pelo presidente Lula. O objetivo desse vídeo é esclarecer as mudanças trazidas pela nova legislação que entrará em vigor no mês de janeiro de 2026 e ajudá-los a entender como elas impactam os direitos das PCDs. E eu gostaria de ressaltar, pessoal, que eu não sou nenhuma advogada e nenhuma especialista nesse assunto. Porém, eu gosto muito de pesquisar e de aprender. E não é à toa que eu tenho um blog, o Deficiente Ciente, desde 2009. Nós vamos estudar essa lei complementar para que possamos entender melhor. E é importante destacar que cada caso é único e as novas regras podem variar de acordo com o tipo de deficiência e a interpretação legal dessa lei. Por isso, para ter certeza se você tem direito ou não à isenção, é fundamental passar por uma avaliação médica com o perito do Detran da sua cidade e também buscar a orientação de um especialista na área. Isso garante que todas as etapas sejam cumpridas corretamente e evita surpresas no processo. Vai continuar tendo direito à isenção de carro PCD? As novas regras mantêm os benefícios de isenção de impostos para várias categorias de pessoas com deficiência, mas agora com critérios mais detalhados. Abaixo listamos as principais condições para quem ainda poderá obter a isenção. Primeiro, deficiência física. Pessoas com deficiência física que possuem limitações motoras permanentes continuarão tendo direito à isenção para a compra de carro. Isso inclui casos de amputação, paralisia, deficiência nos membros superiores e inferiores, entre outros. No entanto, é importante que o laudo médico ateste a mobilidade reduzida para garantir a isenção. Um exemplo foi aquele que eu dei no vídeo anterior, falando sobre uma pessoa que ela é amputada da perna esquerda, que segundo essa legislação, a pessoa não tem mais esse direito, porque ele pode usar a perna direita, né? Então eles falam que ela não vai precisar, nesse caso, de mais adaptações. Agora vocês estão vendo aí na tela o artigo 150 da Lei Complementar 214. Esse item número 1, ele diz que deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que acarrete o comprometimento da função física sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia e os membros com deformidade congênita ou adquirida. Primeiro parágrafo do artigo 150 diz: o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo aplica-se às deficiências de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir. Então, pessoal, o foco deles é a segurança da direção veicular e as adaptações externas. Por exemplo, eu sou uma pessoa amputada do braço esquerdo, né? Então, nesse caso, eu preciso de duas adaptações externas. Eu preciso do pomo giratório, que é aquela manopla, né, conhecida também como manopla, e eu preciso do comando dos painéis para acender as luzes, para abrir o vidro, as setas, né? Agora, eu também preciso da direção elétrica ou hidráulica, mas o carro já vem com isso. E eu também preciso do câmbio automático, mas no carro já tem. Então, segundo essa nova regra, se a pessoa precisa de direção elétrica e um câmbio automático, na opinião de quem fez a legislação, né, e das pessoas que assinaram, eles acreditam que a pessoa não precisa ter direito às isenções de impostos. E na minha opinião, pessoal, essa pessoa continua tendo uma deficiência, ela tem uma dificuldade, atrapalha essa pessoa no dia a dia, mas eles não estão levando isso em consideração. Agora vamos para a deficiência auditiva. Pessoa com deficiências auditiva também continuarão com direito à isenção de carro PCD, desde que a deficiência seja grave e comprometa a capacidade de locomoção
ou outras atividades essenciais. No caso das pessoas com deficiência auditiva, o laudo médico deve demonstrar a necessidade do carro adaptado. No artigo 150 da Lei Complementar 214, ele diz que a deficiência auditiva, para a pessoa ter direito à isenção, é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 e 3000. Nesse primeiro parágrafo, repete a mesma coisa que no caso da deficiência física. Que aí ele fala de novo que essas deficiências têm que ser de grau moderado ou grave, assim entendidas aquelas que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos. Não se inclui no rol das deficiências físicas as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções locomotoras da pessoa. Não sei como eles vão dar o direito da isenção para as pessoas com deficiência auditiva, uma vez que eles estão falando aqui que a pessoa tem que ter dificuldade para o desempenho das funções locomotoras. No caso da pessoa com deficiência visual, no artigo 150 diz a mesma coisa da lei antiga. Ele fala sobre a deficiência visual para ter direito às isenções. Então, cegueira, na qual a acuidade visual seja igual ou menor que 0,05 centésimos no melhor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão, na qual a acuidade visual esteja entre 3 décimos e 5 centésimos no melhor olho, com a melhor correção óptica. Casos em que a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos seja igual ou menor que 60 graus. Ocorrência simultânea de quaisquer das condições previstas nas alíneas A, B e C deste inciso, ou visão monocular, na qual a pessoa tem visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos, enquanto no outro mantém visão normal. Só que, aí chega aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, e diz a mesma coisa que diz em relação à deficiência física e em relação à deficiência auditiva. No entanto, a pessoa vai ter direito a essas isenções também, aqui no caso da deficiência visual, aquelas pessoas que têm um comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corpóreos que envolvam a segurança da direção veicular, acarretando o comprometimento da função física e a incapacidade total ou parcial para dirigir. Vão perguntar para mim, e no caso das pessoas com deficiência não condutoras? Essas pessoas, elas vão continuar tendo direito à compra de carros com isenção, mas elas vão ter que atender aos critérios estabelecidos por essa lei. E essa nova legislação, ela mantém, esse benefício para pessoas com deficiência intelectual, física ou sensorial, que causem impedimentos de longo prazo e afete diretamente sua mobilidade ou funcionalidade. Funcionalidade, pessoal, é a realização de atividades diárias, como se vestir, tomar banho, comer ou realizar tarefas básicas que exigem coordenação motora, e habilidades específicas que essas pessoas, elas praticamente não têm. E essas pessoas, elas dependem de um responsável legal que conduza o carro, para atender às suas necessidades. E é importante ressaltar, pessoal, que o direito à isenção, em todos os casos, ele será avaliado caso a caso, em laudos médicos e na análise realizada por peritos do Detran e dos órgãos responsáveis. E agora chegamos na deficiência intelectual. Então, pessoas com deficiência intelectual, como as que têm síndrome de Down ou outras condições que prejudicam significativamente a capacidade de locomoção ou a autonomia, assim como eu disse para vocês em relação à deficiência visual. Continuarão a ser elegíveis para a isenção de carro PCD, mesmo que não sejam condutores. E aqui no artigo 150 ele diz: deficiência mental, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos de idade e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação. Então tem que ter 2 ou mais áreas afetadas. A comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. E o mesmo se aplica, pessoal, à deficiência neurológica e outras doenças graves. Deficiências causadas por condições neurológicas severas
como esclerose múltipla, paralisia cerebral, doenças degenerativas e acidente vascular cerebral, ainda garantirão isenção desde que a limitação da mobilidade seja comprovada. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que tudo gira ao redor da limitação da mobilidade. Então, pessoal, agora vamos fazer um resumo. Com a implementação da Lei Complementar número 214, algumas pessoas com deficiências mais leves ou que não envolvem compromissos diretos com a mobilidade poderão perder o direito à isenção de carro PCD. Então, veja quem está mais propenso a perder benefício. Número 1, deficiência leve ou moderada sem impacto na mobilidade. Pessoas com deficiências leves ou moderadas, como dificuldades auditivas e visuais, que não limitam a locomoção de forma significativa, podem perder o direito à isenção. A legislação agora exige que a deficiência seja permanente e irreversível, com impacto direto nas atividades cotidianas e na mobilidade. Número 2, deficiência psíquica ou emocional sem impacto direto na mobilidade. Pessoas com deficiências psíquicas ou emocionais, como ansiedade, depressão e transtornos que não afetam a capacidade de locomoção, não terão mais direito à isenção, a menos que a deficiência também interfira diretamente na capacidade de condução ou na necessidade de um carro adaptado. Número 3, deficiência que não requeira adaptação ao veículo. Caso a deficiência não requeira adaptações no veículo, como no caso de uma pessoa com deficiência física leve ou moderada, que ainda pode dirigir um carro convencional sem modificações, ela pode ser excluída da lista de beneficiários da isenção. Número 4, deficiência que não seja permanente e irreversível. Deficiências temporárias que não tenham caráter permanente ou irreversível também ficarão de fora da isenção. A nova lei exige que a deficiência seja duradoura e que tenha um impacto direto nas capacidades motoras ou de locomoção da pessoa. O que muda para as pessoas não condutoras? Uma mudança importante trazida pela Lei Complementar número 214 é que mesmo as pessoas com deficiência que não dirigem, elas poderão continuar a ter direito ao benefício, desde que a deficiência gere a necessidade de um carro adaptado para a sua mobilidade. Isso inclui, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual severa que podem não ser condutoras, mas que ainda precisam do veículo adaptado para facilitar sua locomoção. Conclusão, a Lei Complementar número 214, ela trouxe ajustes nas regras de isenção para a compra de carros por pessoas com deficiência e as mudanças refletem um maior foco na mobilidade da pessoa. Continuarão elegíveis as pessoas com deficiência que comprovem uma limitação permanente e significativa na locomoção, enquanto as deficiências leves ou que não afetam a mobilidade, com certeza, né, pessoal, vão ficar de fora. Se você tem dúvidas sobre a sua situação ou sobre como as novas regras se aplicam no seu caso, é altamente recomendável procurar orientação médica especializada e consultar os órgãos responsáveis, como o Detran ou a Receita Federal, para obter informações detalhadas sobre como garantir seus direitos. Então é isso, pessoal. Gostaria de saber a opinião de vocês, né? Deixa aí nos comentários, compartilhe com a gente. E se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida. Espero que esse vídeo possa ajudá-los de alguma forma. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Infelizmente o vídeo ficou muito longo, pessoal, mas não tinha outro jeito. Vou deixar alguns links importantes aqui na descrição desse vídeo, inclusive o link sobre essa lei complementar. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.